assim não tem tarefa de casa? Todo dia tem tarefa de casa? Seja bem-vinda ao Ludo Alfabetização, o seu canal de discussão sobre o mundo da alfabetização. E hoje o tema é dever de casa. E aí, quem está nos assistindo é contra, é a favor? Inclusive tem discussões sobre isso. Algumas escolas por aí têm notícias sobre isso, né? E algumas escolas, principalmente as escolas integrais, que já estão abolindo o dever de casa, embora nós saibamos a importância dele. Mas calma, nós não estamos dizendo que somos contra o dever de casa. Nós vamos entender e queremos que você dê a sua opinião, inclusive deixe nos comentários sobre o dever de casa, na sua opinião, na sua visão. Qual é o lugar do dever de casa na escola, né? Isso, hoje nós vamos propor aqui reflexões. A gente vai olhar para o dever de casa e avaliar se as condições que de fato a qual ele está submetido nas escolas, se são legais, se não são, se é bacana o dever de casa, se não é. A gente precisa refletir para gerar mudança. Afinal de contas, o dever de casa ele tem muitos objetivos interessantes, dentre eles desenvolver autonomia, provocar reflexão, estender o tempo de aprendizado. Afinal de contas, na escola nem sempre dá tempo de aprofundar determinados pontos. Então, a tarefa de casa, o dever de casa, como vocês queiram chamar, né, a lição de casa, garante, né, dá essa oportunidade de o aluno rever o que foi visto na escola. Mas aí tem alguns desafios, né, e algumas limitações para que isso aconteça em casa. Quais seriam, então, possíveis desafios e limitações do dever de casa em casa? Isso. E assim, a grande questão, antes de colocar essa questão das limitações, é a gente se perguntar: quais são os objetivos do dever de casa? Claro que essa pergunta eu estendo agora para os profissionais. Quais são os objetivos do dever de casa? Por que é que existe o dever de casa? Por que é que você, como profissional, passa o dever de casa para os seus alunos? Então, a partir disso, a gente vai refletir sobre as dificuldades que é para os pais, para as famílias acompanharem o dever de casa. Isso. Primeiramente, para a realização do dever de casa, é necessário que as famílias tenham uma estrutura material e cultural para realizar bem aquele dever com a criança. Por exemplo, numa casa onde a criança ela não tem um espaço adequado para estudar, onde ela não tem um material ali à sua disposição, livros ou até mesmo, vamos supor que a atividade seja uma pesquisa, seja recorte, e ela não tem ali as coisas necessárias para a realização daquela atividade. Então aí fica a reflexão. Será que o objetivo vai ser atingido? Perfeito. E se aquela família tem também condições de acompanhar a atividade de casa? Porque muitos pais, muitas vezes, não têm vamos dizer assim, a conscientização da importância da atividade de casa e às vezes até acabam não dando a devida atenção. E às vezes também, para além da conscientização, né, da sensibilização acerca da importância do dever de casa, algumas famílias também não sabem, por não serem alfabetizadas, por não terem um grau de escolaridade acima do grau de escolaridade que a criança está, eles dizem: eu não consigo ensinar, eu não sei ensinar. Inclusive, só isso, o papel da família no dever de casa, é um tema de um podcast nosso, tá na nossa agenda. Qual o papel da família no dever de casa? Então não percam esse podcast. E aí a Aline falava das condições, do ambiente, a importância disso para que o aluno realize o dever de casa, né, como tem que ser. Mas e as famílias que não têm estrutura mínima? A criança não tem espaço, a criança mora num quarto com seus 6 irmãos. Como fica? Por isso da importância de nós entendermos, primeiro, quem é o aluno, né, Aline? Segundo, quais são as condições desse aluno, como é que esse aluno vive. E aí conversar com os alunos, né? Conhecer o aluno além dos muros da escola. Para que a gente também comece a propor atividades que a gente saiba que ele vai ter condições de cumprir. Não adianta eu pedir ao aluno para produzir uma notícia usando um aplicativo, imprimir e levar para a escola. Ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver internet, computador, impressora. Então, saber o que
o que passar, o que solicitar, de quem passar, né? De quem solicitar e como. Inclusive, isso entra também na seara da aprendizagem do ensino personalizado. E vejam, nós estamos aqui apresentando, discutindo, refletindo sobre os benefícios da atividade de casa, que Daniel já trouxe, que é ocupar o tempo, que é estender o aprendizado também para o ambiente familiar, que é proporcionar uma criação, um hábito, vamos dizer assim, desenvolvimento de um hábito ali de estudar, da criança já desde cedo, já ir construindo essa rotina de estudo, ok, legal. Mas a gente está trazendo aqui pontos para a gente refletir enquanto profissionais sobre as condições do nosso aluno. Então, o primeiro ponto para o professor que passa a atividade de casa é conhecer bem a realidade do seu aluno. Perfeito. E aí, conhecendo todo ali o ambiente na qual ele está inserido, ele vai ter condições de proporcionar uma atividade de casa que venha gerar os frutos que o professor espera. E uma outra questão que é muito importante é a própria atividade em si. Será que a minha atividade... Porque, assim, a atividade de casa ela precisa ser uma atividade que gere autonomia, que o aluno possa fazer sozinho. Perfeito. A atividade não é para a família, é para o aluno. Ele pode até fazer com a família. Vamos dizer assim, conjunto ali com a família, uma pesquisa, uma escuta, até mesmo um diálogo, uma ajuda. Problematização, ok, né? Legal. Mas essa atividade, nós, enquanto profissionais, a gente precisa entender que quando eu passo uma atividade para casa, não vai ter um professor em casa. Nem sempre. Às vezes até tem um professor de reforço ou um apoio aí extra, especializado. Mas geralmente quem está em casa são os pais que nem sempre terão condições, tem uma formação para estar conduzindo como você, profissional, conduziria. Isso. Então a gente precisa pensar nisso quando for fazer a nossa atividade ali com o nosso aluno. No formato da atividade, no comando da questão. Tirar um tempo também, reservar um tempo na própria aula para explicar o que é a atividade de casa, né? Ensinar o aluno a aprender. Inclusive é um dos pilares da educação, né? Aprender a aprender. Então, como é que eu estudo isso em casa? Como é que eu faço isso em casa? E desenvolvendo essa autonomia do estudante. E aí nós começamos o podcast, esse episódio, com duas falas, né, recorrentes. Como assim não tem dever de casa hoje? E por outro lado, né, na contramão disso, todo dia tem tarefa de casa, então a gente encontra aí visões diferentes das famílias sobre a tarefa de casa. E aí o nosso conselho de professor, né, falando de professor para professor, de especialista para especialista, é nem de mais nem de menos. É ter um critério, é saber o objetivo. A gente não precisa de uma prescrição excessiva de atividades. É construir momentos de vivência significativa. Perfeito. Se você, professor, compreender dessa maneira, a atividade de casa ela será um grande aliado no processo de aprendizagem. Mas se nós não compreendermos que o momento de atividade de casa ele precisa ser um momento de vivência significativa daquilo que foi aprendido na sala de aula, perfeito. É melhor não fazer, concorda? Não precisa passar listas e mais listas, folhas e mais folhas. E como aqui o nosso foco é a alfabetização, imagine uma criança que tem que brincar. Sim, porque a criança tem que brincar, gente. Brincar é a vida da criança. É a forma de estar no mundo da criança, é brincar. E aí quando a criança ocupa a tarde inteira com listas e mais listas de exercícios para fazer... Treinos mecânicos. Isso. A criança está perdendo tempo, sim. É o tempo de brincar, que é onde ela se desenvolve com mais fluidez, né? De forma mais orgânica. Então, é evitar essa prescrição excessiva. E aí, isso perde o sentido também quando a gente chega em sala de aula e a gente não faz uma retomada do que foi passado para casa, do que foi solicitado para casa. Se a gente quer mostrar à criança a importância da atividade de casa, então essa atividade que vai para casa precisa ser retomada pelo professor em sala de aula. Então precisa ser, eu não vou nem usar a palavra corrigida, tá? Porque não é só dizer assim, fulano, e aí, como foi que você chegou a esse resultado? É dizer isso, sabe? E não dizer assim,
Ah, 2 mais 2 não é 5, 2 mais 2 é 4, próximo. Não é isso. A atividade de casa é um momento importante para a gente rever o conteúdo, né? Para a gente fazer essa retroalimentação do conteúdo. E é interessante porque esse momento de atividade de casa, ele de fato, nesse momento, na verdade, de retomada, ele precisa acontecer, mas ele não pode. É uma coisa que nós profissionais precisamos refletir. Ele não pode ser um momento de exposição da criança. Porque muitas vezes nós, como professores, a gente reflete sobre o desempenho dos nossos alunos, sobre o fato de muitos alunos não querer realizar a atividade de casa, Sim. sobre muitas famílias terem muita dificuldade e ficarem relatando aquilo todos os dias. Mas a gente precisa compreender isso do ponto de vista da estimulação. Será que o meu aluno ele se sente confortável em fazer uma atividade e apresentar os resultados diante da turma, sabendo que muitas vezes aquele resultado ele pode não estar da forma como o professor espera e aquilo ali gerar uma exposição negativa? Então a gente precisa refletir sobre isso. E além disso, a tarefa de casa é um importante instrumento de reflexão, de autorreflexão do professor. Porque a partir daquilo que o professor vê do aluno nas tarefas dele, ele pode repensar a sua metodologia, a forma como ver de fato como o conteúdo chegou ao aluno. Eu sei que tem, principalmente na alfabetização, nas séries do ciclo que compõe aí a educação infantil e ciclo de alfabetização, tem muita coisa para ser feita em sala de aula, né? Os alunos fazem muito em sala de aula. Mas existe também aquele professor que prefere, né, opta por colocar atividades mais extensas ou mais complexas para casa, porque o aluno está sozinho, de repente o aluno tem um acompanhamento especializado. Então, é uma forma de ver como o que eu estou ensinando em sala de aula está chegando no aluno. Então, é um momento também importante para orientar o professor. Então, a lição de casa, para resumir tudo que a gente viu, né, é um importante momento, né, uma importante ação para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. E sim, nós estamos emitindo nossa opinião sobre a tarefa de casa. A gente é contra abolir tarefa de casa, tendo em vista a importância de estender o conteúdo, né, estender o aprendizado para casa. A gente faz uma ressalva para essa prescrição exaustiva, né, da atividade. E aí existe também, eu vou até colocar aqui, a gente vai colocar, não sei em que lado, mas nós vamos colocar aqui uma matéria para vocês acessarem depois, de uma notícia sobre a mobilização de algumas escolas, sobretudo escolas em tempo integral, para a não tarefa de casa, né? Porque diz que se o aluno já passa o dia na escola, não tem sentido a atividade para casa. Qual é a sua opinião sobre isso? A gente gostaria de ouvir, de ver, né? Pode deixar aqui nos comentários que a gente, de repente, responde também, tá bom? E, assim, uma outra reflexão a respeito dessa questão de abolir ou não abolir a atividade de casa é de que a gente precisa refletir sobre o formato. Porque ter atividade de casa é bom. É bom por todos esses motivos que a gente já trouxe aqui, né? Extensão do conteúdo, ocupar produtivamente o tempo da criança ou do adolescente, desde que essa atividade seja feita de forma significativa, desde que a retomada do conteúdo na sala de aula seja feita de modo a gerar reflexão no aluno, desde que o formato não seja apenas, sempre atividade na folha da mesma maneira sempre. O formato ele pode variar, ele deve variar, não é necessário, até porque a atividade ela tem que ir de encontro não ao formato, e sim ao objetivo que o professor tem para aquele conteúdo. Se o meu objetivo é que os alunos aprendam as letras do alfabeto, eu preciso elaborar uma atividade, uma proposta de atividade que venha a encontrar com esse objetivo, a se encontrar com esse objetivo, e não que venha a se encontrar com o formato de atividade na folha. Eu acredito que vocês compreenderam, né? Esse era o objetivo, e esperamos que esse conteúdo ajude vocês, profissionais e estudantes também da pedagogia e de outras licenciaturas, a conduzirem bem esse processo
de ensino voltado também para essa questão do dever de casa. Perfeito. Este é o Ludofalfabetização e esse foi o podcast número 3.